E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Momento Positivo. A disciplina é Mecânica dos Sólidos 2 e o assunto de hoje é o método do trabalho virtual aplicado a treliças planas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa treliça, que ela é composta por 5 elementos, 3 cargas pontuais, e nós vamos determinar o deslocamento linear em um determinado nó. Então, antes de adentrarmos no exemplo propriamente dito, vamos rever a parte teórica do método trabalho virtual. Então, sempre que você tiver uma estrutura para resolver pelo método trabalho virtual, você tem que ter em mente que você vai ter que fazer a análise tanto da estrutura real quanto a análise da estrutura virtual. Então, a análise da estrutura real consiste em determinação das reações e dos esforços internos da estrutura. Lembrando que a estrutura real possui os carregamentos aplicados nos nós. Ao contrário da estrutura virtual, que você vai aplicar uma carga unitária no local onde você quer determinar o deslocamento. Por exemplo, deslocamento horizontal no nó B. Então, você vem aqui no nó B e aplica um carregamento unitário. Da mesma forma, se você quiser o deslocamento vertical no nó B, você vem no nó B e aplica uma carga unitária. Observa que a estrutura real é a mesma. E, evidentemente, que você vai fazer isso para os demais nós. Por exemplo, deslocamento horizontal no nó C, você aplica uma carga unitária na direção horizontal no nó C. Se for o deslocamento vertical no nó C, aplica-se uma carga unitária verticalmente. Portanto, se nós fizermos um resumo de todas as possibilidades em termos de deslocamentos, nós vamos ter 6 configurações aqui, sendo que a primeira é a estrutura real e as outras 5, elas são as estruturas virtuais. No nosso exemplo, nós vamos determinar o deslocamento linear vertical no nó C. Significa que nós vamos obter esse deslocamento aqui, deslocamento vertical no nó C. Então, o método do trabalho virtual, ele possui a seguinte equação para treliças. Deslocamento igual integral de 0 a L, N barra AE dx, aonde nós temos a definição de cada termo desse aí da equação. De modo que o N significa os esforços axiais na estrutura real e tudo que for relacionado com barra será da estrutura virtual. Nós temos também área da seção transversal, modo de elasticidade longitudinal do material e o L é o comprimento do elemento. Então, vamos para o nosso exemplo. Nós temos a nossa treliça e que nós vamos determinar o deslocamento no nó C. Para tanto, temos que analisar primeiramente a nossa estrutura real. Então, para analisar essa estrutura real, primeiramente, vamos obter as reações de apoio utilizando as equações da estática. Somatória de momento no ponto A igual a 0, somatória de forças em Y igual a 0 e, finalmente, somatória de forças em X igual a 0, onde nós obtemos as respectivas reações de apoio. Vamos utilizar o método dos nós para a obtenção dos esforços internos da estrutura real. Então, vamos analisar cada nó para obter as
os esforços internos. Então observa que no nó A as incógnitas estão sempre saindo do nó. Isso significa que o que for positivo é tração e o que for negativo é compressão. Então aqui nós obtemos duas forças internas nos elementos 1 e 3. Vamos fazer a mesma coisa para o nó C, onde vamos obter os esforços F2 e F5. Finalmente, no nó D, utilizando as equações da estática, que neste caso aqui basta o somatório de forças em Y igual a 0, nós obtemos o F4 igual a menos 131,25. De modo que a análise dessa estrutura real, nós obtemos 5 esforços internos. Então vamos guardar esses valores para utilizarmos a posteriori. Agora vamos analisar a estrutura virtual e vamos fazer a mesma coisa. Lembrando que a estrutura virtual é para o deslocamento vertical linear no nó C. Então significa que nós vamos aplicar uma carga unitária no nó C, na direção vertical. Como essa carga é 1, nós temos 0,5 para cada lado. E, consequentemente, nós vamos obter os esforços internos para essa estrutura, utilizando as equações da estática. Observa que, em termos de carregamento, essa estrutura é simétrica. Significa dizer que F1 vai ser igual ao F2 e F3 vai ser igual ao F4. Então, F1 igual a F2 barra, F3 barra igual a F4 barra, por simetria. Finalmente, nós temos o nó C, onde vamos determinar o F5 barra, e o F2 nós vimos que é igual ao F1 barra, de modo que nós também temos um resumo dos 5 esforços internos da treliça para o caso de estrutura virtual. Portanto, o cálculo do deslocamento integral de 0 a L, nn barra AE dx, fazendo a integral nada mais é do que um somatório, I igual a 1 até N, N é o número de barras da treliça, nn barra L AE. E nós podemos colocar isso em forma de tabela, e na tabela, ou uma planilha, como vocês queiram, você pode fazer a multiplicação do nn barra vezes L e depois fazer o somatório desta coluna, que vai dar nada mais, nada menos do que o deslocamento vertical no nó C. Portanto, o deslocamento vertical no nó C é 1452,80 dividido pelo AE. Significa dizer que nós temos que determinar a área da seção transversal e saber qual é o tipo de material. Então temos uma seção circular, diâmetro igual a 5 centímetros, módulo de elasticidade 200 gigapascal, e nós temos, substituindo esses valores, que o deslocamento vertical no nó C ele vai dar igual a 3,7 milímetros. Portanto, esse deslocamento linear nada mais é do que esse deslocamento aqui, que é 3,7 milímetros. Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado por vocês terem assistido a mais uma videoaula do nosso canal. Comente aí embaixo, sugira um tópico para a próxima videoaula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.